Olá, CryptoPowers, sejam bem-vindos a mais uma atualização da semana aqui da PowerInc. Hoje, domingo, dia 18/2, às 21 horas e 27 minutos. Faz alguns minutos que o mercado abriu, então a gente já tem, por consequência, o fechamento do preço no gráfico semanal e também o fechamento do preço no gráfico diário. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de qual é a nossa leitura para a semana atual, quais são as possibilidades, mas também a gente vai fazer uma análise um pouco mais ampla, trazendo alguns cenários com base nas ondas de Elliott. Isso é algo que foi pedido bastante, porque tem muitas pessoas que ficam muitas vezes pessimistas demais com o mercado e outras que ficam demasiadamente otimistas. O que a gente quer fazer aqui hoje? A gente quer trazer para vocês uma análise imparcial, não querendo trazer aí o nosso viés, porque nós estamos realmente otimistas com o ciclo do Bitcoin, mas acreditamos que eventualmente podem acontecer correções e você deve estar preparado para isso, né? Então o que acontece? O gráfico não sobe em linha reta. Eventualmente o Bitcoin quase faz isso, mas ele muitas vezes constrói alguns padrões corretivos. Nesse ciclo, a frequência corretiva do Bitcoin está na faixa aí dos 20%. Então a gente já tem esse parâmetro e agora a gente vai analisar um pouco a respeito de quais são as possibilidades para a semana e depois falaremos um pouco a respeito de Elliott. Então já te convido, te inscreve aqui no canal, deixa teu like. Faltam poucas pessoas para a gente atingir a marca aí dos 4.000 inscritos e você pode nos ajudar com isso. Então se tu ainda não é inscrito, contribui com a gente, deixa teu like, deixa teu comentário se tu curtiu esse vídeo também imparcial. Acredito que a gente pode contribuir com análises semanais para você, então acompanha o nosso canal que tu vai gostar, tá bom? Diretamente ao ponto, gráfico semanal não temos nenhuma característica ou indício de que estamos em um processo que vamos ter uma reversão, muito pelo contrário, este movimento foi muito amplo e forte, tivemos uma correção que aqui aparentemente foi uma pausa, e estamos tendo a movimentação que pode ser tanto uma continuidade do movimento prévio ou um movimento final deste impulso, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essas possibilidades em Elliott, mas dentro do cenário semanal não temos nenhuma evidência atualmente que a gente vai reverter ou ter uma barra muito negativa, algo desse sentido, tá? Atualmente a gente está simplesmente fechando uma barra bem acima das máximas de semanas que foram importantes, né? A gente percebe que nas semanas anteriores, que foi aqui a semana que fechou anterior a essa, a gente não tinha uma barra tão clara, porque ela tinha um fechamento abaixo da máxima. Mas, na semana atual, a gente já rompeu tudo e fechamos bem acima, muito próximos da máxima. Isso, então, demonstra força no mercado. Quando a gente olha o gráfico diário, a gente percebe que o preço ele já construiu aqui um zigue-zague, tá? E esse zigue-zague ficou um pouco esticado, tá? A gente já tem uma movimentação que lembra bastante um movimento mais esticado. Significa que o preço vai cair a partir de agora? Não. Isso pode simplesmente seguir parabólico reto. Mas a gente sabe que o mercado anda em ondas, então é comum que o mercado desenvolva algum tipo de correção. Quando a gente analisa gráficos um pouco menores, como 4 horas, 1 hora, eu vou trazer para vocês aqui algumas leituras, tá bem? Atualmente a gente está numa zona, tá, que é uma zona de oferta vendedora, tá? Então a gente teve aí um topo bem defendido. Dentro dessa estrutura a gente tem um order block, né, o que se chama aí uma zona, uma base aí para os vendedores trazer ordens limitadas de vendas, né? Então não são agressões a mercado, mas sim uma zona onde o mercado sofreu oferta. O que é a oferta? O mercado chega em determinado nível de preço, ele tem muita gente dentro do livro de ofertas com intenção de venda, tá? Então venda de ativos. O preço pode sim, a partir daqui, demonstrar algum certo recuo, mas observe que rapidamente abaixo deste nível, que é sim o nível de oferta, a gente já tem novamente uma zona de demanda. E quando a gente percebe que o movimento é ascendente após a captura desses fundos, tá? A gente teve um movimento que o preço falhou, não é de duvidar que o preço venha testar essa POC, ou seja, esse ponto de controle aqui, e evoluir para um movimento bem mais otimista, tá? Possivelmente até capturando os topos. Isso é uma possibilidade. Então, dentro desse cenário como uma possibilidade, você teria algum tipo de scalp para ser negociado aqui. O que é um scalp? Um trade mais rápido, tá? Alguma coisa nesse sentido pode ser uma configuração válida que vise aí buscar rompimento de topo, evoluir para níveis um pouco mais altos, ok? É nítido
que o stop aqui abaixo dessas mínimas pode ser violado. Então seria interessante se a gente trabalhasse com o stop abaixo aqui desses fundos, tá? Idealmente abaixo do fundo aqui anterior. Só que a gente vai ter um risco um pouco mais alto, tá? Então uma faixa aí de 2,31, caso o preço recue para POC novamente, que está na faixa dos 51.834. Então isso aqui seria uma configuração viável? Na minha opinião, é possível, mas não é tão viável, porque daí você olharia para níveis bem mais altos, né? Pensando aí, o preço testando até mesmo 58 mil, é algo plausível, mas o risco-retorno aqui não está tão favorável, ainda mais olhando para zonas de gráficos como o diário. A gente já está mais esticado, então a gente tem que ter uma certa cautela aqui. Uma vez que a gente observa isso, uma configuração também válida na ponta vendedora seria uma venda no nível atual, com stops acima dessas máximas, buscando aí um primeiro movimento que vise completar um gap aqui embaixo, né? Testar aí a faixa dos 51 mil dólares, talvez, tirando 2 vezes o teu risco, uma parcial, e evoluindo depois para buscar aí níveis como 49 mil, talvez essa zona de demanda inferior, ou até mesmo níveis mais baixos, como 47, 45. Observe que neste contexto, né, quando a gente percebe a movimentação um pouco mais parabólica e ampla, a gente teria um risco-retorno muito favorável caso o mercado decida evoluir para uma correção como essa, que talvez seja uma correção possível, ok? Então perceba que aqui nós teríamos um risco-retorno mais interessante. Lembrando que se você negociar dessa forma, você estaria operando contra a tendência vigente no mercado, que é de alta, né? Tempos gráficos maiores apontam tendência de alta. Tempos gráficos menores, como 30 minutos, 45 minutos, até 15, né? A gente está em uma lateralidade. Então, se você buscar uma vantagem operacional em uma lateralidade, você deve lembrar que as melhores oportunidades de uma lateralidade são vendas acima do VAR e compras abaixo do VAL. O que é o VAR? A área de valor high, a zona mais alta, né, da negociação de preço. Então, quando a gente olha todo esse movimento lateral, a gente percebe que sempre que o preço ficou acima dessa linha vermelha, a gente teve vários pontos interessantes para vendas. Tá? O preço ficou abaixo da linha azul, então perceba, ó, abaixo da linha azul, vários pontos interessantes para compras. Tá? Então, assim, esse é o modo de negociar lateralidades. Tá? Então, assim, fique à vontade para você negociar da melhor maneira possível, ok? Dito isso, a gente vai agora evoluir para uma análise mais focada da leitura das ondas de Elliott, fractais, possibilidades, tá? Então, assim, essa análise traz para vocês dentro do gráfico diário que estamos em uma zona que é uma resistência complicada, estamos em um ponto em que o preço esticou bastante, a gente pode seguir subindo, mas teria uma certa atenção por compras um pouco mais altas, porque os stops eles acabam muitas vezes não ficando tão favoráveis, né? Um stop que muitos vão querer fazer, né, um stop para uma compra aqui, muitas pessoas vão dizer isso, eu não estou dizendo que é o certo, né, ou o errado, que o stop ideal estaria aqui ou abaixo desse fundo, né. Bem, não tem como estopar abaixo do fundo que está a 25%, sendo que o alvo para um topo anterior do ciclo, né, está basicamente a 32%, é quase que 1 para 1 aqui nesse trade. Então, para mim, não faz tanto sentido. É óbvio que a gente pode romper o topo histórico e evoluir para níveis mais altos, mas eu acho que aqui negociar com uma certa cautela faz mais sentido. Falando em negociações, ok? Pensando em posição de carteira, se você não tem nada de Bitcoin, eu acho que vale uma exposição e talvez tentar trabalhar aí uma ponta de defesa, né? Um hedge, tá bom? Quanto a isso, tá dito, é um pouco da minha perspectiva. Agora eu vou falar a respeito dos cenários de Elliott, tá? Para não ficar nem otimista nem pessimista, vou trazer as possibilidades reais e alguns contextos que, para mim, são muito válidos e você deve ficar atento a isso. Mas antes de iniciar nossa leitura para ondas de Elliott, algumas pessoas me perguntam quais seriam os alvos projetados para o movimento de alta do Bitcoin para a semana? Ou quais seriam os alvos projetados caso o Bitcoin rompesse um movimento de baixa? Para onde ele pode ir, né? Então, se a gente pensar só nessa falha de rompimento abaixo dessas mínimas, né, essa captura de liquidez, o que o preço está gerando aqui é um possível pivô, tá, que pode levar o preço para níveis mais altos. Então, quais seriam os alvos para o preço? Tá? A gente pode simplesmente projetar esta mínima por esta máxima, alternada por essa mínima mais alta, o que daria para a gente alvos em 52.618, 53.524 e 54.000
1.993. Esses seriam alguns alvos para o movimento de alta do Bitcoin, tá bom? Caso a gente tenha isso aqui como um novo movimento de impulso, tá? O que levaria o Bitcoin para níveis realmente mais altos, tá? Como comentado, talvez até para 58 mil, ok? Então a gente tem que estar preparado para as possibilidades. Pensando em um cenário de baixa, né, onde o preço ele vai respeitar esse topo, isso aqui realmente foi uma estrutura de baixa definida, né? A gente vai movimentar para uma correção mais profunda, o que pode acontecer também. A gente teria este topo alternado por este fundo, pensando que aqui a gente em algum lugar iríamos parar, tá? Então vou levar em consideração que nessa faixa vermelha, 51.200 dólares, a gente poderia parar. A gente teria como alvos aí essas zonas, né? Então um alvo aí nos 50.323, 49.015 e 48.224. Esses seriam alguns alvos para um movimento projetado de baixa, pensando que a gente está dando início a uma onda de impulso de baixa, onda 1, 2, 3, 4, 5, né, levando níveis mais baixos ou um simples ABC inicial, ok? Algo semelhante ao que a gente está projetando em uma escala menor aqui em cima, tá bom? Então esses seriam alguns alvos possíveis. Agora vamos para a leitura de Elliott. E agora tu deve estar te perguntando, tá, e cadê a continuidade da análise? O vídeo já ficou bem longo, e por isso nós decidimos partir o vídeo em dois. Mas assim, o vídeo recomendado está aqui do lado. E esse é o vídeo que a gente vai fazer uma análise mais completa com base nos cenários e possibilidades das ondas de Elliott. Eu quero lembrar para você que se você ainda não é inscrito no nosso canal, segue o nosso convite aberto, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube e também deixa teu gostei. Lembre-se de assistir o vídeo recomendado. Ótima semana a todos vocês, meu forte abraço e bons trades!